Ler a Bíblia nem sempre é uma tarefa fácil, e sabemos que para algumas pessoas é um verdadeiro desafio. Por isso, desenvolvemos a nova Bíblia dramatizada. Muito além de áudios, agora com a Bíblia dramatizada, você vai se transportar para os tempos bíblicos e imaginar exatamente o que está ocorrendo em cada passagem. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Com personagens, narrações, efeitos e trilhas sonoras, será uma experiência única. Disse Deus: haja luz. E houve luz. A Bíblia dramatizada é completa, acessível e organizada em capítulos e versículos para você acessar a qualquer hora ou lugar, diretamente do aplicativo no seu celular. Aproveite essa oportunidade e comece agora a sua experiência com a Bíblia dramatizada. Baixe o app agora mesmo. Disponível nas lojas virtuais do seu celular. Se você fizer uma análise da sua vida profissional, qual é a conclusão que você chega até o dia de hoje? Nós estamos aí no penúltimo mês desse ano, estamos em novembro, hoje é 10 de novembro, e eu pergunto até então este ano como tem sido para você. Se a resposta é negativa, se você diz dívidas, fracassos, projetos que não foram concluídos, tudo isso pode mudar. Inclusive, quantas são as pessoas que foram vítimas, caíram em ciladas na área profissional. Você que é uma pessoa que fez uma má sociedade, você, foi trapaceado, passaram você para trás e isso gerou vários prejuízos, saiba que você com Deus pode dar a volta por cima. Parceiros, sócios, negócios confiáveis ou acordos seguros para resultados positivos. Lidar com as finanças exige muito cuidado e sabedoria para não sofrer com danos e prejuízos, principalmente quando o assunto são dívidas que saem do controle, atraem desentendimentos, brigas e maldição, até mesmo em família. Esposa desolada. Meu marido, ele é prestador de serviço agrícola e ele prestou serviço no plantio da soja para o meu pai e para o meu primo. E desde abril, quando chegou a fase do acerto dessa soja, começou a haver um atrito familiar muito grande. Até então o relacionamento era bom, muito bom, e desde então começou esse atrito. Outras pessoas tiveram que entrar para auxiliar, porque não estava tendo como fechar esse acerto. E eles conseguiram e ficou o restante de um pagamento na documentação de uma caminhonete. Na terça-feira passada, meu pai veio retirar o caminhão e o Leandro não aceitou. Meu pai foi até o lugar que o caminhão estava e o Leandro não aceitou essa retirada sem antes quitar a totalidade do acordo que tinha sido feito. Em Goianópolis, uma rincha familiar por causa de dívida resultou em um atentado contra Leandro Rodrigues Leal, que foi esfaqueado pelo enteado do próprio sogro, também envolvido no crime. Se o insucesso nos acordos pode acontecer no seio familiar, quem dirá entre pessoas estranhas? Depois de 8 dias desaparecido, o corpo do empresário Samuel Ebert de Melo foi encontrado pela polícia em um matagal no litoral norte gaúcho. O sumiço do jovem teria sido logo após cobrar uma dívida de 1 milhão de um parceiro de negócios em revenda de carros. O empresário teve seus sonhos interrompidos ao se deparar com um calote de uma negociação mal sucedida. Em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Fabíola da Silva Gomes emprestou o nome limpo para um amigo muito próximo, que não honrou o compromisso. A filha da vítima disse que o criminoso financiou um carro, mas não pagou nenhuma das parcelas.
Sua mãe, ao cobrar a dívida, já em torno de R$107 mil, foi cruelmente assassinada pelo amigo com sinais de sufocamento. Ciladas, golpes, calotes, traições nos negócios, ameaças. Já que é impossível saber o que se passa no mais íntimo das pessoas e qual mal pode se opor no caminho, situações como essas não poderiam ser evitadas com direção e discernimento espiritual? Pois é, quem sabe você caiu em ciladas, como você acabou de ver nessa matéria. E a coisa para você ter andado para trás. Hoje você está com uma dívida enorme, você hoje está aí na mão de agiotas, o desespero tem tomado conta. Você que precisa de uma orientação espiritual, entre em contato agora com a nossa central de atendimento espiritual. Tá aí, os números estão aí, salve esses contatos na sua agenda. O nosso site também está aí, o pastoronline.com. A nossa equipe está pronta para lhe atender, lhe ajudar. Seria muito bom também que você indicasse esses números ou enviasse esses números para as pessoas que você quer ajudar. E nós teríamos o imenso prazer de poder estender a mão a você e te orientar acerca das atitudes de fé que você tem que tomar. Bem, eu quero agora ir até o Bispo Sérgio Motto, guardião da Sagrada Família, que tem um recado muito importante para todos. É verdade, pastor, nós já estamos aqui com o nosso copo com água preparados para suplicar a Deus em favor de todos os catarinenses, de todos os telespectadores que nos assistem. Você que está sofrendo e precisa das mãos de Deus estendida, com certeza Deus vai lhe abençoar poderosamente. Você ligue, deixe o seu nome, coloque no livro da oração que eu vou estar suplicando a Deus e coloque o seu copo com água. Muito bem, daqui a instantes então. Recentemente, na última segunda-feira, conversei aqui no altar da Catedral da Fé, em uma das reuniões da Prosperidade com Deus, com o casal César e Daniela. Vamos acompanhar essa entrevista, testemunho realmente muito forte. Seu nome? César. E o seu? Daniela. Pois não, César. O que Deus tem feito no pacto? Muralhas que têm caído? Pastora, a gente está na oração da prosperidade há muitos anos. Na verdade, eu particularmente estou aí há uns 15, 20 anos, né? Mas nunca com um propósito. Participando, como a maioria faz. Participando e esperando que um milagre aconteça. E assim foram-se anos e anos, eu diria quase 2 décadas. Quando eu entrei no ramo, hoje eu estou no ramo imobiliário, eu entrei no ramo imobiliário também com essa vida toda errada. Eu participava, mas eu não tinha compromisso. Assim como minha esposa também não. A partir do momento que a gente tomou uma decisão, primeira coisa que nós tínhamos consciência, Deus tinha que morar dentro de nós. Porque do contrário nós continuaríamos errando. Poderíamos até conquistar mediante a profissão, mas perderíamos em seguida por não ter estrutura e uma base, que é o que o Espírito Santo faz. E ele fez isso na minha vida. E foi me moldando lentamente. Aí eu fui aprendendo a conquistar com solidez. Porque eu estava dentro da igreja, mas eu não tinha compromisso. Eu até participava de corrente, fazia propósito, mas sem firmeza, sem sustentação nenhuma e sem crendo que realmente Deus faria. E assim foi. Quando nós tomamos uma decisão, isso um pouquinho ali antes da pandemia, aí veio a pandemia, eu tinha saído do ramo imobiliário, passamos por uma outra profissão e ali nós passamos mais dificuldade. Ali depois nós começamos a entender. Começamos a praticar aquilo que a gente ouvia. Botando em prática, Deus foi mostrando e dando a direção. Com isso, veio as oportunidades. Eu entrei numa imobiliária, trabalhei por 1 ano e meio aproximadamente. Essa imobiliária passou por dificuldade e fechou as portas. Mas eu tinha a direção de Deus e eu passei a trabalhar só. Só, entre aspas, né? Deus comigo. E aí as coisas começaram a acontecer. Foi uma venda aqui, uma venda ali. O começo não é fácil. Alugamos uma sala só para não perder o ponto e ficamos pagando aluguel dessa sala 1 ano sem movimentar nada. Porta fechada, mas crendo. E assim foi. Depois que se passou 1 ano, as coisas começaram a acontecer. Aí os milagres começaram a acontecer. A mão de Deus começou a ser vista na nossa vida. Aí o proprietário do imóvel que nós, até então, pagando aluguel, veja bem,
trabalhando no ramo imobiliário há 14 anos e pagando aluguel. É inaceitável isso. Mas quando a gente passou a ter a direção de Deus, e ali, depois de fazer um propósito firme com Ele e aplicar tudo que nós ouvimos, porque não adianta ouvir e não pôr em prática, isso é ilusão. E o tempo que Deus leva para nos abençoar é o tempo que nós levamos para obedecer essa palavra. Então a gente começou a pôr em prática, e aí de um ano para cá as coisas começaram a acontecer. Carro, veio a empresa, nós abrimos corretores, os negócios foram acontecendo, a empresa está prosperando, é toda semana negócio. E aí depois veio a proposta da compra do imóvel, o primeiro imóvel. Aí nós não tínhamos condição de comprar ainda. O proprietário fez uma proposta, não era tão ruim. A gente começou a batalhar para juntar o dinheiro. Ele veio e mudou a proposta, ele mudou o pensamento. Na verdade, já achávamos que nós estávamos perdendo a bênção. Não era, Deus queria nos abençoar com algo melhor. Mas a nossa visão ainda não era para aquilo que Deus queria nos mostrar. Aí nós fizemos mais 2 propostas para 2 outros imóveis. Um deles levou uns 10 dias antes, nós temos que sair desse apartamento. Ele voltou atrás e disse assim, ó, você está de pé com a proposta que você me fez? O imóvel que ele nos propôs era 2 vezes o valor daquele que nós íamos comprar. Nós não financiamos, nós compramos com dinheiro. Tomaram posse. Tomamos posse. E hoje, Daniele, a vida espiritual, casamento e vida financeira hoje estão prósperos. Às vezes a gente senta na mesa e fala assim, poxa, o que a gente está comendo hoje, o que a gente quer, antigamente não era assim. A gente contava moedas, tinha dinheiro, ou abastecia ou comia. Tudo mudou. Tudo mudou. E hoje, então, não é só prosperidade econômica. Vocês têm o abençoador dentro de vocês. Com certeza, dentro da gente. Certeza da salvação, sim, tem sim. paz, Com vivem certeza. bem e refletiu na área econômica, é isso? Com certeza. Firmes no pacto? Com certeza. Amém. Muito obrigado pelo testemunho. Deus abençoe mais. Amém? Que maravilha, que mudança na vida do César e da Daniela. Você vê que quando Deus intervém, quando Deus entra na vida de uma pessoa, tudo muda. Claro, isso tem que ser na prática. Quando você manifesta a sua fé na prática, Deus manifesta o poder dele na prática. E hoje, segunda-feira, 10 de novembro, nós estamos vivendo um propósito muito forte. O propósito do clamor pelas obras inacabadas. O que são obras inacabadas? Projetos que você começou e parou, engavetou. Você, por exemplo, este ano de 2025 tinha o projeto, e tem o projeto de sair do aluguel para casa própria e parou, não conseguiu, de chegar a um faturamento X e não conseguiu nem metade do X. Você tem o projeto de trocar de automóvel, você tem uma obra realmente, literalmente falando, inacabada, uma reforma, por exemplo, e não consegue concluir. Sabe, você se formou em Direito e não consegue passar no exame da OAB, quer dizer, uma obra inacabada. O que precisa ser completado na sua vida? Coloque num papel, traga hoje e com certeza a sua história, a sua situação vai mudar. Daqui a pouquinho, hein? A primeira palestra, a primeira reunião às 7 da manhã até às 8, depois das 10 às 11, terceiro horário da meio-dia até 1 da tarde, às 15 horas até às 16, viração do dia, 18 às 19, e o sexto e último horário à noite, aqui no Templo Maior, às 19h30, 20h35, 20h40 a gente termina, no máximo 70 minutos, essa noite do poder de Deus. Esperamos por você hoje aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, e para mais endereços, universal.org/localizar é o site de localização. Vamos unir a fé e eu tenho certeza que Deus vai se manifestar na sua vida. Existem 3 atitudes que podem mudar completamente o fim deste ano. Tudo começa dentro de nós. O Espírito excelente é o que faz a pessoa acreditar, mesmo quando parece impossível. A pessoa já confessa que não dá, ela já fala que é difícil, ela já fala que não pode. Quer dizer, às vezes ela nem tentou, já diz que não dá. Tem gente que é assim, ela nem tentou, ela já desiste antes de tentar. Quando o espírito está forte, ela diz, eu vou vencer. Isso daí vai só acrescentar no meu testemunho lá na frente. É o Espírito excelente. E esse Espírito se revela nas atitudes. O proprietário ele me contratou só para rebocar uma parte de fora de 10 sobrado.
Então o meu acordo com ele era só a parte externa. Quando eu comecei o trabalho, então tinha muita coisa no serviço que não condizia com a minha obrigação. Limpar a obra, desformar, salpicar. O meu acordo com ele não estava incluído isso. Mas eu fazia sem reclamar e não deixava os meus funcionários reclamar também. Falei, não quero que ninguém reclame de nada, mas vamos fazer, porque é daqui que está saindo sustento para 5 famílias. Então a gente vai fazer de cabeça erguida e vamos para cima. Quem tem um espírito excelente não espera reconhecimento. Ele entrega o melhor e o resultado vem naturalmente. Só que o proprietário sempre nos olhando. Ele sempre nos olhando. E eu fazendo. Nunca reclamei de nada. No dia quando eu entreguei essa obra para ele, ele pegou e falou assim, posso te fazer uma pergunta? Aí eu falei, sim, senhor. Aí ele falou assim, desde o início eu estou vendo você salpicar, eu estou vendo você desformar, eu estou vendo você fazer limpeza e você nunca me pediu nada mais do que nós combinamos. Por quê? Aí eu falei assim, eu aprendi que eu tenho que ser grato, tanto no ruim quanto no bom. Aí ele falou assim, mas eu vi tudo que você fez. E pegou e virou as costas e saiu, e eu continuei. Naquele dia eu estava finalizando o trabalho, no outro dia ele me chamou para mim até a obra. Eu fui até a obra, cheguei lá, ele pegou e falou, eu quero te apresentar o meu sócio. Tem uma coisa que eu não te contei, que nós somos uma cooperativa. E nós somos em 6 sócios. Então nós temos 6 obras em andamento. E pela excelência do teu trabalho que você entregou aqui para nós, aquela outra obra lá é sua. A segunda chave é a perseverança. Aquele que não desiste, mesmo quando os resultados demoram a aparecer. Tem gente que fala assim, mas meu Deus, por que 13 voltas na muralha? Não podia ser uma volta só? Pois é. Por que Deus permite isso? Para a gente criar estrutura, experiência, receber as coisas na hora certa. A perseverança forma o caráter. E a terceira atitude é a fé. O combustível que move tudo. Então a fé tem o poder de trazer à existência o que você precisa. Você fala, eu estou precisando fechar contrato. Em nome de Jesus eu determino, essa semana vai acontecer. E você vai profetizando e falando e usando a fé. Igual Ezequiel no vale de ossos secos. Um monte de osso seco, bagunçado. E Deus falou, fala com eles. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei entrar o Espírito em vós. E vivereis! Os ossos foram se juntando, a bagunça acabou, organizou, daqui a pouco era um exército de novo de pé. Olha a fé, olha o poder da fé, é loucura. A fé é o que transforma o impossível em realidade. Quando a pessoa fala, determina e crê, Deus faz o resto. Espírito excelente, perseverança e fé. 3 atitudes que juntas têm o poder de mudar o destino de qualquer pessoa. E é com esse propósito que a cada segunda-feira, vidas têm sido renovadas na reunião da direção de Deus. Segunda-feira, busque a direção de Deus para a sua vida financeira. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. Às 7, às 10, meio-dia, às 15, 18 horas e especialmente às 19h30. Vamos agora acompanhar o que o Igor falou na última segunda-feira aqui no altar de nossa Catedral da Fé em Florianópolis, como também a Loreci. As muralhas estão caindo, hein? Por isso que hoje vamos fazer o 6º clamor para a queda das muralhas, o clamor também pelas obras inacabadas. Vamos acompanhar. Testemunho aqui no Pacto com Deus. Pastor, eu sou corretor de imóveis e a cada 3 meses há uma premiação para o melhor vendedor, de um maior valor de vendas feito pelo corretor na imobiliária. 3 meses atrás eu falei para Deus, meu Deus, eu quero ganhar não para me gloriar, mas para engrandecer e glorificar o teu nome através do meu testemunho aqui dentro. Nesses 3 meses, pastor, eu bati o recorde de vendas dentro da imobiliária, fechei 13 vendas em 3 meses e eu falei para Deus, meu Deus, isso aqui é só o início, porque eu não aceito estar lá e ser mais um número lá no meio de tantos corretores e não faça diferença. Mas tem que haver a diferença entre o justo, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Pastor, mês passado, tem 30 dias apenas, 31 dias, né? Eu fechei 10 vendas somente em um mês. E o que eu falei para Deus que eu ia fazer,
Deus me proporcionou coisas muito maiores. Além do que você pensou. Muito além. Ele é grande, né? Com certeza. Também é fiel no pacto. Sempre. Firme na aliança com Deus. Não falta. Toda semana. Com certeza. E Deus vê isso, né? Deus abençoe mais. Dona Loreci, né? Sim, senhor. Fica à vontade, seu testemunho. Pastor, eu estava com uma negociação, foi uma a maior comissão que eu já recebi. E estava uma batalha essa venda, não saía. Tinha uma muralha. Tinha uma muralha. E aí, realmente, eu veio e fiz o voto, propósito no altar, e isso já foi semana passada. E a venda fechou exatamente como eu queria. Determinei, usou a fé. E foi assim, foi depois que eu fiz o voto, que eu fiz o propósito com Deus, fluiu. Eu nem fui atrás do cliente, o cliente veio atrás de mim para fechar a venda. E hoje eu já comecei o meu mês também, de novo, com mais uma venda abençoada. Olha só, graças o mês a Deus. Está Deus já honrando. Primeiro dia do mês e já com venda. Deus à frente dá certo. Sim, senhor. Deus está honrando, então. Está honrando. Seu trabalho, seu ramo? Eu trabalho com crédito imobiliário, e com Deus a Caixa Econômica, e imobiliário e também veículo. E Deus tem honrado. Tem honrado. Firme no pacto. Firme no pacto. Deus abençoe mais. Amém. Graças a Deus. Amém? As pessoas estão vencendo, testemunhos da última segunda-feira. Ou seja, você também pode vencer. Hoje esse clamor fará diferença na sua vida. Você já começou algo com toda a força e entusiasmo, mas por alguma razão não conseguiu terminar? Planos que você tanto idealizou, projetos que você iniciou, negócios em que você investiu e até promessas a si mesmo. Mas na hora de pôr em prática, deixou para depois e nunca concluiu. Quantas são as obras que têm estado inacabadas em sua vida? Chegou o momento de destravar o que estava travado, retomar o que ficou esquecido e concluir tudo aquilo que você começou. Participe do clamor pelas obras inacabadas, com a sexta volta pela queda das muralhas. Nesta segunda-feira, dia 10 de novembro, em todas as igrejas Universal. Venha clamar e começar uma nova realidade de conquistas e conclusões em todas as áreas de sua vida. Você que essa madrugada não conseguiu dormir, você que essa madrugada os seus pensamentos, preocupados, pesados, devido a tantos problemas que tem lhe assolado, tem atingido até outras áreas da vida. Não é por acaso que você está acompanhando o nosso programa. Se organize, escolha um dos 6 horários. E eu tenho convicção de que Deus vai se manifestar na sua vida. Aliás, quando vem a intervenção divina, tudo muda. Acompanhe comigo esse versículo que está em Neemias, capítulo 16, 6, versículo 16. Está aí. E sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós, temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Meu amigo e minha amiga, palavras de Neemias na ocasião da reconstrução dos muros de Jerusalém. Algo que era para levar muito tempo, anos, quem sabe, em 52 dias a obra foi concluída. Um tempo recorde, porque Deus se manifestou. Até os inimigos deles perceberam isso e reconheceram isso. Então, você que tem lutado na força do braço, você que tem trabalhado muito e pouco resultado, as suas metas, projetos, sonhos, tudo inacabados, vamos nos aliar a Deus, se alie a Deus. E hoje é o dia para isso, 10 de novembro, esse clamor fará diferença na sua vida. Você pode trazer um objeto de trabalho que representa a sua carreira, por escrito as obras que estão inacabadas, os projetos que ainda não foram concluídos, e nós vamos clamar e vamos apresentar a Deus. Se una aí as centenas de pessoas que têm vindo, 7, 10 e meio-dia, 15, 18, 19, 30, aí são imagens da nossa Catedral da Fé em Florianópolis, na Mauro Ramos, 1310, entrada, estacionamento, a palestra inteiramente gratuitos, e para mais endereços universal.org/localizar. Vamos agora com o Bispo Sérgio Motto, guardião da Sagrada Família. Chegou o momento da oração, inclusive oração essa que vai te dar forças para hoje estar conosco. Graças a Deus, pastor. Chegou um momento tão aguardado por tantas pessoas que ligaram e colocaram seu nome para a oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai.
Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós invocamos o teu nome em favor de tantas famílias, em favor de tantos catarinenses e aqueles que escolheram Santa Catarina para viver. Que a tua mão se estenda para esse estado, para trazer paz, saúde, segurança. Ah, meu Deus, que o Senhor leve, meu Deus, a cura àqueles que estão doentes, hospitalizados. Leve, meu Deus, a libertação aos oprimidos, viciados. Meu Deus, abençoa o lar, o casamento, abençoa a vida conjugal, o relacionamento dos pais com os filhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, não somente hoje, mas para todo sempre, é o que eu determino em nome de Jesus. E você que crê, diga graças a Deus. Beba agora do copo com água. Graças a Deus. Hoje, segunda-feira, é o dia em que se cumpre o que Jesus falou. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa vida abundante, ela se estende em todas as áreas da vida do ser humano. A vida financeira, por exemplo, você que está aí desempregado, aflito, desesperado, procure hoje a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa, para que Deus abra as portas e abençoe, para que você tenha o pão de cada dia. Deus abençoe, um abraço do guardião da Sagrada Família. Um abraço ao Senhor também, e hoje então aguardamos por você. Essa oração te deu força, se levante, reaja, se revolte com os problemas e vamos lutar. Venha dar as mãos a Deus, firmar o seu pacto com Deus neste clamor hoje que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então daqui a pouquinho às 7 da manhã já te espero, às 10 ou ao meio-dia, 15, 18 e 19h30, 6 horários à sua disposição. Deus abençoe e até lá. Você já começou algo com toda a força e entusiasmo, mas por alguma razão não conseguiu terminar? Planos que você tanto idealizou, projetos que você iniciou, negócios em que você investiu e até promessas a si mesmo. Mas na hora de pôr em prática, deixou para depois e nunca concluiu. Quantas são as obras que têm estado inacabadas em sua vida? Chegou o momento de destravar o que estava travado, retomar o que ficou esquecido e concluir tudo aquilo que você começou. Participe do clamor pelas obras inacabadas, com a sexta volta pela queda das muralhas. Nesta segunda-feira, dia 10 de novembro, em todas as igrejas Universal. Venha clamar e começar uma nova realidade de conquistas e conclusões em todas as áreas de sua vida.